Olá, pessoal! Na aula 16, vamos falar sobre a homeostase do fósforo. Na aula sobre metabolismo do cálcio, ficou faltando a gente finalizar e falar um pouquinho sobre a homeostase do fósforo. Bom, aqui nós temos um sumário. Vamos falar inicialmente sobre o metabolismo do fósforo e depois sobre a regulação do metabolismo desse elemento químico. Então vamos lá, metabolismo do fósforo. Bom, pessoal, o fósforo, né? Ele é um elemento químico também muito importante. Muitas ações celulares são dependentes da disponibilidade desse elemento, que se encontra principalmente na forma de fosfato. O fosfato, ele serve, por exemplo, como um dos principais tampões citoplasmáticos. É a base para a troca de energia. Se nós lembrarmos a molécula energética, o ATP, ele apresenta 3 moléculas de fosfato e também é um componente essencial nas membranas, através da constituição dos chamados fosfolipídios e também dos ácidos nucleicos. Se nós lembrarmos, na constituição dos nucleotídeos, nós temos íons fosfato. E além disso, juntamente com o cálcio, o fósforo ele é um elemento fundamental na constituição, na constituição das cristas de hidroxiapatita, que dão resistência ao tecido ósseo. Então, vocês percebem que o fósforo ele também é um elemento fundamental na constituição do nosso organismo. Bom, algumas curiosidades. O fósforo ele está presente em uma série de alimentos, né? Onde a gente, como eu já falei para vocês, ele se apresenta na forma de fosfato e a sua deficiência nutricional, pelo fato dele estar presente em uma série de alimentos, a sua deficiência nutricional é extremamente rara, tá? É importante ter a ingestão de grandes quantidades de fosfato, no equivalente a 800 miligramas, né? Essas quantidades devem ser ingeridas diariamente pelo organismo. E um fato importante, como esse elemento ele tem um papel crítico, o organismo desenvolveu mecanismos eficientes, tanto para a obtenção quanto para a manutenção de quantidades necessárias de fósforo, que são exercidos basicamente por 2 principais órgãos, os rins e o intestino. Bom, a absorção intestinal de fósforo se dá totalmente por transporte passivo e é diferente do cálcio. A sua absorção, a absorção do fósforo, ela varia linearmente com a carga alimentar desses alimentos. Bom, vamos então falar um pouquinho como que é o processo da regulação do metabolismo do fósforo. Bom, eu vou destacar aqui a relação com 2 principais componentes, a relação do fosfato com a vitamina D e a relação do fosfato com o paratormônio. Bom, em primeiro lugar, fosfato e vitamina D. Existe um mecanismo de retroalimentação entre esses 2 componentes. A redução dos níveis plasmáticos de fosfato acaba sendo um dos maiores potentes estimuladores da conversão do 25-hidroxivitamina D no seu metabólito ativo, a 1,25 de hidroxivitamina D. Então, nós temos basicamente isso, né? A produção, né, através, né, do desidrocolesterol, a luz ultravioleta ativada pela pele, a gente tem a formação do colecalciferol, lá no fígado é transformado nessa substância intermediária, que por sua vez no rim, por ação dessa enzima, é transformado nesse componente. Então, na verdade, se vocês lembrarem da aula de metabolismo do cálcio, a vitamina D, ela encontra-se no seu metabólito ativo na forma de 1,25 de hidroxivitamina D. Então, o que acontece? Caiu os níveis plasmáticos de fosfato, essa diminuição vai estimular a enzima que vai converter 25-hidroxivitamina D no seu metabólito ativo. Esse metabólito ativo agora acaba, por sua vez, elevando os níveis de fosfato circulante por 2 caminhos, aumentando
a sua liberação a partir do osso ou estimulando a sua absorção intestinal juntamente com o cálcio. E aí nós vamos ter aquele feedback, né? Porque se aí eu tenho a, a estimulação da absorção e eu tenho o aumento da sua liberação a partir do osso, o que, que vai acontecer com os valores, com os níveis plasmáticos de fosfato? Os níveis plasmáticos de fosfato irão aumentar. E aí esse aumento acaba o quê? Inibindo a conversão para a formação do metabólito ativo. Então, a gente tem aqui um mecanismo de retroalimentação entre as concentrações de fosfato e a vitamina D. E por último, pessoal, nós temos a relação do fosfato como paratormônio. Se vocês lembrarem, nós falamos bastante sobre a ação desse hormônio e o papel dele para o cálcio. O paratormônio, então, ele é produzido pelas glândulas paratireoides. Ele também pode agir no metabolismo do fosfato. Como que ele faz? O hormônio paratormônio, ele reduz a reabsorção tubular de fósforo, atuando no túbulo contornado proximal e no túbulo distal. O rim, pessoal, ele é um dos principais órgãos que estão diretamente relacionados às modificações nos conteúdos de fósforo plasmático e dietético. Então, quando você tem uma alteração nas concentrações de fosfato, o hormônio paratormônio já é liberado e ele vai reduzir a reabsorção de tubular. Lembrando que a reabsorção é quando as substâncias elas saem do rim e são devolvidas para a corrente sanguínea. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada e até mais.